E falando em clima simpático e tempos de ditadura, você é uma pessoa que tem muita propriedade para fazer uma comparação de quadros, né, daquela época com hoje. Então, eu te vi falando uma coisa que me deixou surpresa. Eu falei, olha, ela pode falar isso, né? Porque ela pisou lá e pisa aqui hoje. Então, você falando que você viveu o tempo da censura, mas que hoje é muito pior. O tempo do politicamente correto, né? É pior. Porque naquela época você sabia o que você podia fazer e o que você não podia. Tava claro, sabe? Os limites eram claros. Os limites né? eram muito claros. E hoje não é tão claro assim, né? E hoje tudo é muito perigoso. Qualquer coisa que você Qualquer deslize já é. qualquer coisinha que você falar. Um tweet errado que você deu. Eu já fiz vários. Eu sou rainha dos foras no Twitter. Eu até parei de frequentar o Twitter, digamos assim. Nossa, aquilo ali é um esgoto. Mas você faz bem, né? Porque eu fui cancelada tantas vezes, quebrei a cara tantas vezes. E algumas vezes de uma maneira muito ridícula, assim. Um exemplo só de uma Vou dar um exemplo um domingo de manhã, acordei, olhei no Twitter, estava do Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, colocando que ele trabalhou na infância, na loja do pai dele, ali no mercado, na Rua da Alfândega, eu acho. Sim. E aí eu me lembrei da minha infância. E era domingo de manhã, eu sou péssima de manhã. Sabe, eu não sou nem um pouco inteligente de manhã. E estava eu lá, distraída, falei, eu também. Trabalhei no armazém do meu pai, foi tão legal. Eu escrevi isso, retuitei Marcelo Bretas e escrevi. Para mim também, eu também trabalhei desde cedo no armazém do meu pai, foi muito legal. Eu, meu pai e minha mãe, eu vinha da escola, fazia o dever, depois eu era entregadora do armazém. Eu estou procurando crime ainda. Só para entregas ali pertinho e tal. Meu pai fazia as entregas mais distantes e eu fazia as mais próximas. Nossa, coloquei isso no Twitter e relaxei. Era um dia, eu gosto muito de futebol, e era o dia de uma decisão de um campeonato qualquer. E meu filho, que nem é chegado muito assim a futebol, não liga muito, foi convidado para assistir essa disputa na casa de um amigo e era longe. Para mim, tudo em São Paulo é muito longe, porque ainda não domino a cidade direito. E aí era uma coisa tipo Morumbi, sabe, era longe. Aí a gente foi para a casa dele e eu não me envolvi mais com essa história. Escrevi isso. Nem olhou não olhei o celular. mais. Às 7 da noite, quando a gente voltou para casa, 8 da noite, eu era uma pessoa que não só defendia o trabalho infantil, como eu não tinha a menor pena, a menor compaixão, a menor empatia pelas crianças que perdiam a digital descascando castanha ou catando castanha. Eu nem sabia que tinha criança catando castanha. Ninguém perdia a digital catando castanha. Eu simplesmente não defendi trabalho infantil nenhum. Eu defendi a minha história. Ainda expliquei isso. Eu ia para o colégio, depois do colégio, eu morava na mesma rua do armazém do meu pai. Meu pai tinha um armazém. Então, eu nasci naquele armazém. Eu me criei naquele armazém. Então, a gente saía, coisa de árabe, né? Um armazém cheio de quando tinha tudo. E tal. E aos domingos, eu ainda ia visitava minha avó, que era a avó do Gabeira também, e que tinha um armazém em Gabeira, que era o armazém do meu tio Paulo. Eu sempre gostei de balcão, eu gostava daquilo. E aí, contei essa história. E fui massacrada, assim, das pessoas me ligarem falando, não se aborreça, pessoas assim, amigas e tal. Gente que eu nem esperava que fosse ser solidário a mim, sabe? E teu filho, quando viu, falou, meu Deus, Ele levou um susto também, porque foi um susto, entendeu? Porque e cai pra cima dele, às vezes, também, né? Cai muito pra cima dele. Nossa, ele é xingadíssimo por minha causa, coitado. Mas, a minha neta, aí diziam isso. Tomara que a sua neta não tenha que trabalhar no trabalho escravo. Não, eles fazem um malabarismo semântico. É uma tristeza aquilo. Surreal. Eu nunca falei, nunca defendi que ninguém trabalhasse. A nossa história era uma história familiar. Eu era filha única na época, não tinha nem minhas irmãs tinham nascido. Então, a gente era assim, eu, meu pai e minha mãe, só tinha gente. O dia que meu pai fazia compras para o armazém, que era as segundas-feiras de manhã, o armazém fechava, só abria meio-dia, entendeu? Porque não tinha empregados, não tinha nada, era só gente. Ali, né? Era uma coisa familiar, uma empresa familiar. Por isso que eu senti empatia pelo que o Marcelo Bretas falou, porque ele também contou uma história parecida da família dele trabalhando no balcão ali. Não sei se era tecido, o que era. Mas, enfim. Mas não é o que você fala, né?
É como as pessoas enxergam, Exato, né? Ou não como é? elas entendem o que Ou é você pra falou. quem você- você fala, ou quem quem é você você? É uma é. gente muito louca. Aliás, Leda, como que você vê esse politicamente correto, essa sinalização de virtude amplificada na internet hoje? Eu Sou- acho uma tristeza, Ridículo, realmente uma tragédia, porque tudo é ferro e fogo, todo mundo briga com todo mundo se acha um jeito de criticar todo mundo, e ninguém lê, né? E ninguém presta atenção, porque às vezes você não falou nada daquilo, né? Eu em nenhum momento eu defendi o trabalho infantil, eu defendi a minha história. E assim foram outras vezes também. Isso te machuca hoje? Olha, naquela época, no comecinho machucava, não aguentava ler as críticas e tal. Essa do trabalho infantil me assustou muito, porque foi a primeira vez. Aí depois eu fui cancelado outras vezes. Aí eu já fiquei mais já calmo. coraça, entendeu? você, né? Aí você cria, você fala, isso vai passar. Sim. É. Entendeu? Depois você entrevista alguém e você não contestou o que a pessoa falou. E é o seguinte, eu acho que entrevista não é palestra, mas também não é debate, entendeu? Se você convida uma pessoa para falar, você tem que deixar ela falar. Sim. Essa é a minha tese de sempre, entendeu? Eu sempre fui assim, de entrevistar a pessoa e deixar a pessoa falar. Senão, que graça que tem, entendeu? Se eu vou falar mais do que ela. Ninguém está interessado no que eu acho. Né? Você também não tá convida uma pessoa, um interessada- músico, um cantor, um compositor, um escritor, um médico. Você quer ouvir o que um político, você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. E você não está interessado em querer mudar a opinião da Não pessoa vou mudar, também? porque também não vou mudar, né? A gente sabe que não vai mudar a opinião das pessoas, né? Do seu entrevistado. E nem estou ali para isso. Exato. Entendeu? Aí apanhei muito, apanhei quando o Zezé de Camargo falou que não houve ditadura, que houve liberdade vigiada, apanhei também pra caramba. Porque Nem ele você falou. Porque ele falou? Ele falou. E você apanhou? Eu apanhei porque eu não contestei. Eu tinha que ter dito não. Eu falei, mas peraí, morreu gente. Ele falou, não, foi uma liberdade vigiada e tal. E eu não fui além, eu tinha que ter dado na cara dele. Não sei o que as pessoas esperavam, entendeu? Porque hoje em Tinha que dia virar também, uma luta livre. as pessoas assim. esperam isso, que uma entrevista vire uma luta livre, entendeu? Aham. Você tem que, sabe, o Eduardo Bolsonaro falou, eu perguntei para ele assim, se acontecer no Brasil, o que aconteceu ontem, acho que foi no Chile ou na Argentina, nem me lembro mais onde, que teve uma passeata de 1 milhão de pessoas e tal. Eu falei, se acontecer uma coisa desse tipo, o que se faria no Brasil? Então, ele falou, pode fazer um plebiscito, pode, sei lá, fazer um AI-5 e tal. Pronto, apanhei de novo, horrores, porque eu não dei nele. Ele é enorme, inclusive, eu ia apanhar se eu desse. Porque eu não contestei o que ele falou. Eu acho que as pessoas têm direito de falar. Acabei de entrevistar o Boulos, ele falou horrores sobre o Bolsonaro. Algumas coisas eu concordo, outras não. Entendeu? Que ele errou nisso, errou naquilo. Algum erro eu acho que ele cometeu, sim. Agora, eu não vou ficar discutindo isso com o entrevistado, entendeu? Se eu convidei o cara para falar, convidei o Ciro Gomes para falar. O Ciro é daquele jeito que a gente já sabe. Aham. Não é? O Ciro vai falar daquele jeito dele, mas é o jeito dele. Se eu convido o Ciro é para ele falar do jeito dele. É legal não que é eles para falar aceitam. do meu jeito. Né? Eles aceitam a entrevista, assim, também. Eu acho importante também. É acho claro, legal, porque mas você- eu defendo isso. Eles que mesmo sabendo que você é uma conservadora, que você Boulos defende falou opiniões isso na diferentes entrevista. ali, eles aceitam conversar também. Eu acho que é legal, mas eu acho que é porque eu respeito o que eles têm a dizer, entendeu? Eu não fico ali torcendo pro, sabe, E o jornalismo ele falar atual? o que eu quero, entendeu? Ele tem que falar o que ele quer. E esse